A correria do dia a dia é grande, né, gente? E aí cresce a demanda por refeições prontas e as semi-prontas, né? E com isso, os alimentos congelados estão ganhando espaço na vida dos brasileiros. Será que é bom, não é, né? Vamos entender isso agora com a nutricionista Bárbara Costa. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Bom dia, obrigada. Bárbara, vamos falar. No corre-corre, os congelados também estão entrando. Isso é bom ou não? Sim, os congelados que nós preparamos em casa ou aqueles mais saudáveis que nós encontramos no mercado Sim. são uma excelente opção, né? Ao contrário das refeições prontas para o consumo. Por exemplo, lasanhas, nuggets, Sim. que são do mercado mais tradicional. O problema, então, não seria, às vezes, o congelado, mas o que se congela? Exatamente, a qualidade do alimento que está sendo congelado. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas quando você congela um alimento, ele não vai ter o mesmo valor nutricional. Isso é fato? Não, quando a gente congela o alimento, a gente consegue preservar o máximo de nutrientes possível, porque a gente vai conseguir inibir, reduzir a degradação, a perda desse alimento, né? Existem alguns alimentos que não tem como congelar, Bárbara? Sim, por exemplo, folhas que a gente vai consumir cruas, Sim. Alface, por exemplo, elas vão se queimar, então elas vão ficar com uma aparência desagradável. Então, as folhas, o ideal é comprar mesmo, consumir Isso. naquele momento. No máximo refrigerar, né? Que seria higienizar, colocar numa vasilha e deixar armazenada dentro da geladeira, de forma que ela não se submeta a uma temperatura muito baixa. E você pode participar aqui, gente. O WhatsApp está aqui nas minhas mãos, 3198402 9756. Manda aqui sua pergunta, aproveita que a Bárbara está aqui, tira aí suas dúvidas. A mamãe que está aí, agora chega período onde às vezes as mães vão organizando aí, às vezes deixam coisas congeladas para a semana, porque durante a semana é uma correria, né, Bárbara? Isso, até papinhas de bebê as mães podem congelar, né? Isso, pode congelar? Sim, pode Agora, congelar. com qualquer legume? Pode, ou tem alguns legumes que não devem ser congelados? Então, a maioria dos legumes eles podem ser congelados desde que eles passem pelo processo que é o branqueamento. Sim. Que é quando a gente cozinha o alimento e depois resfria rapidamente, de forma a preservar os nutrientes e a manter a qualidade nutricional desse produto, além do sabor, deixar ele com uma textura agradável ao nosso paladar. Vamos aproveitar? Vamos dar um pulinho aqui no nosso espaço verde, Bárbara, para a gente poder... Você trouxe alguns alimentos aqui para a gente, conta aqui para a gente. Eles já estão congelados? Conta aqui. Sim, todos esses produtos eles estão congelados, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo, por um alimento que seria muito prático o congelamento, que é o pão. Sim. Especialmente integral, porque às vezes ele tem uma durabilidade muito pequena, Sim, né? é verdade. Porque tem mais fibras, então às vezes a durabilidade dele à temperatura ambiente dá uma semana, 15 dias E no ultimamente máximo. com esse calor... Sim, ele se perde muito mais rápido, né? Existe a maneira certa de congelar? Sim, os pães, bolos, eles podem ser congelados desde que sejam resfriados após assar. Então, eles vão ser fatiados e congelados em porções que você vai descongelar uma a uma, né? Porções individuais. Ah, entendi. Então, o ideal são 2 fatias, você descongela aquelas 2, porque se você for tirar uma parte e colocar outra, aí você vai perdendo Sim. os nutrientes. Isso, e além do fato dele poder ter uma contaminação, né? Porque você descongela, recongela. Então, isso não é o ideal para nenhum tipo de alimento, incluindo os pães. Entendi. Agora, congelar seria sempre numa vasilhinha de plástico? A pessoa pode passar ali o filme, pode passar ali, pode colocar ele no papel laminado para congelar? Sim, a melhor forma do congelamento ou é em vasilhas individuais, Sim. ou então embalagens plásticas. Então, no supermercado você vai encontrar as embalagens que podem ir ao micro-ondas e que podem ir também ao freezer. E de forma também mantendo as qualidades, a gente pode utilizar embalagens de vidro, que são excelentes porque diminuem a chance de contaminação. A maioria delas podem ir direto do freezer, por exemplo, para o micro-ondas ou para o Vidro é o forno. melhor, né? Com certeza.
melhor material para conservar, porque ele não vai transmitir nenhuma substância tóxica para o alimento, o que pode acontecer com alguns plásticos. Entendi. Aqui as frutas. Sim. Olha que interessante, gente. Aqui a gente tem o morango congelado, né? Sim. Aqui ele já está começando a descongelar porque ele descongela muito rápido. Sim. Então o morango, uva, frutas pequenininhas, a gente pode congelá-las de forma individual. Sim. Então a gente coloca numa travessa ou num prato, espera congelar e depois transfere para uma vasilha ou para um saco plástico, de forma que elas não grudem umas nas outras na hora do congelamento, né? Entendi. O grudar pode ser ruim? Pode, porque às vezes você não vai conseguir descongelar uma porção menor. Ah, mas no sentido de porção, mas de nutrientes não atrapalha, não. Significa só que tem água entre um alimento e outro e ela congelou durante o processo de congelamento. Entendi, entendi. O que nós temos aqui? Aqui a gente tem uma refeição pronta para consumo. Então é uma vasilhinha que ela pode sair do micro-ondas. Cheiroso, viu, gente? Ela pode sair do congelador e ir direto para o micro-ondas. E ela é BPA free. O que significa isso? Que ela não vai. É um plástico que não libera substância tóxica no alimento. Olha que interessante. E aqui, olha, tá linda. Toda prontinha. Né? Só tira. E quando você, por exemplo, tirou do freezer, você já pode colocar direto no micro-ondas ou às vezes é necessário, o ideal seria esperar um pouquinho para depois colocar? Não, descongelar em micro-ondas é uma das formas de preservar ainda mais os nutrientes e de manter a qualidade sensorial, aquele sabor agradável, fresco do alimento. Então, existem duas formas ideais de descongelamento. Sim. Uma é ir ao forno micro-ondas e a segunda forma é descongelar no refrigerador, ou seja, tira do congelador, coloca na geladeira e deixa descongelar refrigerado. Era isso que eu ia perguntar também, se o refrigerado, são duas maneiras. Sim, porque boas. se você deixar descongelar a temperatura ambiente, a chance de crescer ali bactérias, fungos, ela aumenta, né? Pelo aumento da temperatura. Por isso que também tem que ter um tempo maior, porque se você vai tirar do freezer e colocar no refrigerador, na geladeira, demora um pouquinho mais para descongelar, não é verdade? Algumas pessoas expõem ele à temperatura ambiente a fim de acelerar o processo, mas é um risco para a saúde. Então, às vezes, se você vai consumir uma carne no dia seguinte ou um prato, você desce no dia anterior para o refrigerador e espera aí entre 8 e 12 horas o descongelamento. Mesmo que a pessoa tire aquele alimento e coloque ela, por exemplo, sobre a pia, fechado. Sim. Pode ter essa proliferação de bactérias. Isso, porque o congelamento ele paralisa a multiplicação dos micro-organismos que já estão no alimento, mas ele não inibe, né? Interessante. Aí nós temos aqui a couve-flor. Isso. Então, a couve-flor, ela precisa daquele processo que eu tinha comentado, que é o branqueamento, que você cozinha o alimento levemente, depois coloca num balde com água, numa vasilha com água gelada ou gelo, e aí você para aquele processo de cocção e aí você congela para manter a textura dela mais firmezinha. Ela não fica mole na hora que você vai descongelar. Ah, entendi. E no caso aqui? Aqui a gente tem um filé de peixe, né? Ele está congelado. O peixe a gente tem que ter muito cuidado, porque é importante comprar o alimento fresco e congelar assim que você chega em casa, de forma que ele não fique lá exposto por várias horas e você decida congelar dias depois de abrir o produto. Então, é importante que ele vai durar ali entre 6 e 12 meses congelado, dependendo do tipo de pescado que for. E 6 a 12 meses? Sim. Uau! E o tipo de comida, por exemplo, frutas? Depende da fruta, mas entre 3 e 8 até 12 meses algumas frutas podem ser congeladas. Nossa, muito? Sim. Pães? Pães, cerca de 6 meses de congelamento. Muito. Refeições prontas para o consumo, cerca de 3 meses de congelamento, depende do que vai estar aqui. Legumes? Legumes também, mais ou menos o mesmo tempo das frutas. Até que é um tempo significativo, né? Sim, e isso é muito bom, porque permite que a gente consuma alimentos que a gente gosta fora da época de produção, né? É verdade. E o fato, por exemplo, se a pessoa consumir, Bárbara, congelei, eu consumi na semana seguinte, está congelado semana seguinte. Aí depois o outro eu consumi um mês, o outro eu consumi 2. Cada mês ele vai perdendo
Isso ou não? Ou é muito pouco? Depende da temperatura e da forma que o alimento foi congelado. Então, as vitaminas, elas praticamente vão se preservar durante o processo de congelamento. Sim. Porque elas não vão se deteriorar na presença de oxigênio, de luz, que é o que acontece com vitaminas que se dissolvem na água. Mas talvez perca um pouquinho da qualidade sensorial em relação à atividade de água, do alimento, ao sabor, à suculência, dependendo do produto que for. Até o Tiago aqui está participando. Obrigada, Tiago. Tiago Medina, Deus abençoe. Ele é aqui do Caiçara. Até você comentou que ele falou assim, tem um tempo certo para que o alimento fique congelado, aí vai variar, né, como você disse. E muito tempo congelado, ele não perde o sabor, não? Se você quer preservar o seu alimento, mantenha ele congelado. É a melhor forma de preservar o sabor e a textura. Então, dificilmente você vai ter muita alteração no produto. Claro que não é igual a um alimento fresco, mas se você souber utilizar como uma forma de preparo adequada, ele vai ser muito saboroso. Bárbara, a pessoa que às vezes ela mexe muito ali no freezer, abre e fecha, isso pode ser ruim? Sim, inclusive, porque ele pode descongelar e recongelar. Então, por exemplo, no momento de limpar a geladeira, que você vai descongelar os produtos, é interessante colocá-los numa caixa térmica, por exemplo, a fim de manter a temperatura e depois retornar ao freezer ou à geladeira novamente, ao invés de deixá-lo exposto à temperatura ambiente. Feijão? Sim. O feijão é um dos alimentos que a gente mais congela, né, na nossa rotina diária. E ele pode ser congelado de duas formas. Apenas cozido, imerso no caldo, ou até cozido e temperado. Só pronto para ser aquecido e consumido naquela refeição. A questão aí, então, do temperado não é um problema desde que congelado da maneira correta? Isso. Então, o tempero que você vai utilizar, às vezes ele vai reduzir um pouquinho a durabilidade do produto, né? Como eu disse, as refeições prontas para o consumo, às vezes elas vão durar menos tempo. Por exemplo, 3 meses. Certo. Porque o tempero, o sal, por exemplo, ele vai desidratar um pouquinho o alimento, então vai alterar um pouco das características sensoriais do produto. Tem aqui a participação. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia. É a Jussara de Indaiatuba, São Paulo. Um beijo. Deus abençoe. Ela falou o seguinte, a primeira vez que estou assistindo o programa, estou amando. Ah, que benção. Estamos aqui todas as manhãs. Ju, já ficou amiga. Deixa eu te falar, ela perguntou assim, gostaria de saber aí se pode ser congelado o arroz e quanto tempo para congelar. Sim, o arroz ele pode ser congelado pré-cozido, que é quando você só refoga e deixa ele na primeira água. Sim. Ou ele pode ser congelado finalizado, bem como o feijão, temperado, pronto para o consumo. Também, da mesma forma que os alimentos prontos, ele vai durar cerca de 3 meses no congelador. Macarrão. Também. Dá diferença, tipo, o macarrão ele sozinho ou o macarrão no molho? Sim, provavelmente ele com o molho que tiver temperos prontos, alho, sal, ele vai ter uma durabilidade menor. E dependendo do que você colocar no molho, vai alterar a textura. Por exemplo, um molho de tomate pronto, talvez ele tenha alguns grânulos, então vai alterar um pouquinho, mas ele se preserva com uma qualidade adequada. O que deve ser observado é o seguinte, se você deixar o macarrão muito macio e depois aquecê-lo no micro-ondas, ele pode se tornar muito mole, porque você vai fazer outra cocção do produto. Então, aquele alimento que vai ser reaquecido, ele pode ser cozinhado, só que numa textura mais al dente, para que ele finalize a cocção no processo de aquecimento. Pessoa que às vezes gosta de salada de fruta e sobremesas. Sobremesas podem ser congeladas. No entanto, elas possuem teor mais alto de gordura. Então, é importante ter cuidado, porque às vezes vai formar, principalmente produtos com leite, eles vão formar pequenos grânulos. E aí você vai precisar, talvez, finalizar aquela sobremesa, misturar novamente, às vezes bater na batedeira para ter uma textura mais cremosa. Mas é muito comum hoje em dia a gente encontrar tortas congeladas no mercado. Às vezes o bolo. Um bolo congelado. Que você não encontrou no dia e guardaram o bolo, o docinho. Sim. Mantém? Mantém. Por exemplo, na última semana nós congelamos na minha casa um bolo de aniversário da minha irmã. E aí ele vai ser consumido amanhã e ele está inteiro, perfeito, intacto. E vai ser descongelado no refrigerador. Gente, que aprende tudo. Bárbara, obrigada, minha linda. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui conosco, nos que agradeço. ensinando aí, ainda mais essa segunda semana aí de aula, as mães ficam
Às vezes pega o final de ainda. semana para você poder Isso. fazer tudo, coloca, compra as vasilhinhas, fica mais prático, né? Com certeza. Deus abençoe, volte sempre. Obrigada.